eu realmente pude ver o lado da comunicação que realmente eu abracei, que era realmente a parte de jornalismo. Foi ali que eu comecei com o Tonico de Oliveira, o Luiz Góes, a participar de eventos, aprendi a fazer entrevistas ao vivo, a fazer entrevistas gravadas. A universidade é a saída para todos os problemas, sabe? E o que está acontecendo é uma sabotagem contra a sua própria natureza. O programa Na Geral de hoje destaca Amigos da Voz. Como eu sempre digo em todos os programas, em nossa programação aqui pela TV Araucária, esse bloco foi criado para homenagear os profissionais de comunicação que atuaram ou ainda atuam neste meio. E hoje eu trago aqui o meu amigo, trabalhei com ele muito tempo também em rádio, Cláudio Aguiar. Cláudio, bem-vindo. Diga para mim, por onde andas, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Mário. Um grande abraço a todos que nos assistem. Olha, eu fico muito lisonjeado, né, em receber esse convite aqui de participar do seu programa. Acho que é uma iniciativa louvável, né, de recuperar aí o pessoal que, né, trabalha na área de comunicação e daqueles que estão atuando ainda, né? E eu hoje, né, depois de a gente começar juntos, como você falou, lá na Rádio Cultura, eu hoje trabalho na Unicentro, né, a nossa universidade aqui em Guarapuava, e na área de comunicação, né? Eu comecei há um tempo atrás na rádio universitária, depois passei aqui para a parte de comunicação da universidade e já estou aqui há 17 anos, Mário. 17 anos, quanto tempo passa, hein, Cláudio? Pois é, Cláudio, essa a linha de programação que a gente está implantando aqui dentro do programa Na Geral, homenagear aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram história dentro da comunicação. Hoje você está formado em jornalismo? Sim, sou formado em jornalismo, fiz letras também aqui na Unicentro, isso na época ainda que trabalhava lá na Cultura. Eu fiz o curso de letras, fiz uma pós-graduação, e aí quando abriu o curso de jornalismo aqui, acho que na segunda ou terceira turma eu consegui entrar também, né? Fiz o processo de seleção vestibular, entrei, me formei em jornalismo, né? Uma área que me agrada muito. Já na época da Cultura, eu trabalhei na parte de jornalismo com o pessoal do setor policial, lá com o Tonico de Oliveira, com o Luiz Góes, reportagens, né? Fiz a parte de esportes também lá na Cultura, então eu tinha essa vontade de me profissionalizar na área de jornalismo mesmo. E aí, quando veio o curso para cá, eu aproveitei essa oportunidade, me formei, né? Trabalhei, fiz vários trabalhos aqui na universidade mesmo, quando nós tínhamos espaço na TV a cabo. Era um programa de meia hora, né, nas emissoras de TV a cabo aqui em Guarapuava. A gente fazia jornais diários e tal, então eu trabalhei muito, fiz apresentações, fiz matérias, e aí ao longo do tempo a gente foi mudando um pouquinho o formato, né, e hoje a gente produz as matérias aqui da Unicentro, a professora Ariane Pereira, ela que coordena essa parte de jornalismo, e a gente disponibiliza esse material na internet, o pessoal das TVs a cabo pode utilizar também, né, mas aí o meu trabalho ficou mais voltado hoje à área de cerimoniais e eventos aqui da universidade. Vamos voltar um pouquinho nessa área de comunicação. Onde começou? Olha, aqui mesmo na universidade... Eu acompanhei um pouquinho, um pouquinho não, um bom tempo, a trajetória do Cláudio, onde ele começou principalmente em rádio, mas antes você trabalhava numa emissora de TV aqui em Guarapuava, né? Isso, exatamente. Eu vim de Curitiba em 1989, quando veio a TV Independência. Deixa eu te passar aqui, Cláudio. Isso aqui lembra algo ou não? Pois é, rapaz, isso aqui nós já estávamos gravando lá na TV Independência, acho que alguns spots que nós gravávamos lá, né? Independência? Na TV Independência, que era o nosso estúdio lá, a Ilha, né? Começou aí? Foi aqui mais ou menos que a gente começou essa parte de comunicação mesmo, né? Como eu falei, eu vim de Curitiba, mas eu trabalhava na TV na área de programação comercial, chamada OPEC hoje, né? Não sei também se é esse termo que usa atualmente. Misturou Amigos da Voz com o Clube da Saudade. Né? Mais ou menos isso. E aí, naquela época, como eu já tinha uma vontade de trabalhar, já tinha gravado algumas coisas lá em Curitiba, né, para a Rádio Independência, eram spots pequenos para ir em chamada de futebol, aqui também começou a aparecer algumas oportunidades. Dentro da própria TV, né, como a gente pode acompanhar aí nessa imagem, eu e o Mário Luiz gravando provavelmente aqui algum comercial, alguma chamada, alguma coisa, né, Mário? E a partir daí, né, algumas oportunidades, algumas portas foram se abrindo,
E na época eu lembro que até conversei com a Marinês, que era apresentadora do telejornal da TV Independência, e também era diretora, se eu não me engano, de programação, alguma coisa assim. Ela era uma diretora da Rádio Cultura. Diretora artística. Artística, né? Isso. E aí eu conversei com ela, ela falou assim, ó, você pode fazer um teste lá, né? E eu fiquei um mês e pouco fazendo teste lá, quase desanimando. Mais um dia abriram-se as portas e eu pude entrar na Rádio Cultura e começar a realizar um sonho, Mário. Legal. Esse tempo aí eu comentava com o Adriano, que é o nosso produtor aqui do programa, que nessa época eu trabalhava na rádio e gravava comerciais para a TV. Isso. Que não era gravado no estúdio da TV, era gravado na rádio, aí passava. Eu acho que essa foto aí foi na época que começou a ser gravado na TV, né? Isso. Então eu comento com o Adriano, viu, Cláudio, que nessa época aqui o salário da rádio, quer dizer, o salário que a gente ganhava gravando áudio para a TV era maior que o salário que tinha na rádio. Que a gente ganhava na rádio, exatamente. Ainda hoje, mas se a gente for ver aí a questão de algumas agências de publicidade, eles até pagam bem, né? Então, se você tiver aí um bom contrato, uma boa carteira, você acaba faturando mais do que um salário aí normal na área de comunicação, gravando comerciais, né? Mas também é uma das áreas que a gente atua, né? Além de fazer programas ao vivo, gravado, enfim, a gente também faz esse tipo de trabalho. Como o bloco é Amigos da Voz, a voz marcante, né, do Cláudio Aguiar, como ele mesmo falou, como ele começou dentro do rádio, né, Cláudio? Eu comentava com o Luiz Góes, que também foi entrevistado aqui no programa, ele dizia que muitas vezes a pessoa tem vontade e não tem voz, e de repente tem voz, mas não tem vontade. Quer dizer, Isso. A vontade é com o dom, porque tem que ter um dom, né? Tem que ter um dom. Mas você pegou rápido, né? Conta aí a tua experiência dentro do rádio. Olha, eu, na bem da verdade, assim, como eu falei, né, eu tinha essa vontade de trabalhar na rádio, tive a oportunidade ali na Cultura, fiquei um tempo gravando algumas vinhetinhas dentro da rádio, fazendo locuções, enfim, tudo gravado. E aí um dia houve uma possibilidade de entrar na Rádio Cultura e eu comecei a trabalhar, mas a Marinês ela tinha uma preocupação muito grande em colocar as pessoas no momento certo, ao vivo principalmente, né? Então eu gravava a programação, né? E depois eu mesmo trabalhava lá como técnico, soltando a minha própria gravação. E assim eu fui aprendendo um pouco mais a me apresentar ao vivo, né? Até que houve essa possibilidade, a gente começou a fazer algumas folgas, né? Começamos a participar do Clube dos Corujões na época também, em parceria com o Mário. Ah, você lembra do Clube dos Corujões também? Lembro do Clube dos Corujões, em que a gente fazia participações ao vivo, fazia festas, eventos, tinha uma mobilização da cidade em torno do programa, né? Então era uma coisa assim muito gostosa. E isso ajudou muito, porque a gente, fechado no estúdio, né, Mário? A gente está ali sozinho, a gente está se comunicando, a gente sabe que tem muita gente ouvindo, né? Mas você fica um pouco mais contido. E quando você tem que trabalhar frente a frente, olhando as pessoas em eventos, enfim, várias coisas que a gente fazia, né, promovia naquela época, que você tinha aquele retorno imediato daqueles que te ouviam e que estavam ali presentes naquele dia do evento. Então o pessoal vinha, te abraçava, conversava, trocava ideias, e aí você tinha que comunicar ao vivo, em cima de um palco, alguma coisa assim. Então isso foi dando uma experiência muito grande, né? E ao longo do tempo, né, a gente vai descobrindo que é isso que a gente gosta, né, Mário? Não adianta. E aí eu fui me firmando cada vez mais ali dentro da programação da Cultura. Aí trabalhei no horário da manhã por muitos anos, depois passei para o horário da tarde em alguns horários, logo depois comecei a trabalhar também com o pessoal de jornalismo da Cultura AM, e aí então eu tive toda essa experiência dentro da rádio, né? Eu pude participar, fiz uma época também programação das músicas, né? Eu era o programador musical da Rádio Cultura, fiz acho que por quase 2 anos a programação musical, então assim, foi um período de muita experiência realmente e que você vai crescendo ao longo do tempo. Legal. Tem um ponto marcante, assim, dessa trajetória dentro do rádio, Cláudio? Olha, ou de uma maneira geral, né? Veja, o que eu acho que mudou um pouco para mim foi exatamente essa passagem, essa entrada, vamos dizer assim, na Cultura AM, né? Porque a gente tinha uma imagem, vamos dizer, as pessoas achavam a Cultura AM, vamos dizer, a rádio AM, né? Não a Cultura, a rádio AM, ela traz músicas só antigas, músicas bem mais populares, né? Tem outro tipo de ouvinte. Então, eu ainda não entendia bem isso, eu achava que o nosso mundo era o mundo das FMs, né? Então, quando eu entrei na Cultura AM, eu realmente pude ver o lado da comunicação
que realmente eu abracei, que era realmente a parte de jornalismo. Foi ali que eu comecei com o Tonico de Oliveira, o Luiz Góes, a participar de eventos, aprendi a fazer entrevistas ao vivo, a fazer entrevistas gravadas, a editar material, ia todo dia na Polícia Militar, na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, sempre procurando as informações. E aí você começa a desenvolver uma outra linha, né, de raciocínio e de trabalho, e que foi mais voltada à parte de jornalismo. E aí, lógico, aí eu consegui aliar uma coisa que era um sonho meu, que era trabalhar no esporte, né? Primeira oportunidade foi acompanhar aqui o futsal, depois a gente acompanhou alguns eventos como o voleibol, quando Guarapuava ainda tinha um clube de voleibol feminino, se eu não me engano, né, que disputava o Paranaense, então a gente pôde acompanhar muitas coisas assim. E até que a gente chegou, né, com o Batel, graças a Deus, né, na primeira divisão, então a gente acompanhou uma parte da segunda divisão, eu pelo menos, né, a Cultura já acompanhava, e aí eu peguei todo aquele processo do Batel na primeira divisão. Então ali eu realizei um sonho de ir para Curitiba, transmitir os jogos contra o Atlético, contra o Paraná, contra o Curitiba, né? Então tudo isso foi muito gostoso fazer e era isso, muito gostoso, sabe, Mário? Aí a gente viajava direto, acompanhamos a seleção brasileira pré-olímpica lá em Londrina, futebol de salão, a seleção brasileira lá em Joinville, enfim, foram várias transmissões assim que, sabe, você para e pensa assim, poxa, eu consegui chegar onde eu queria, entende? Não quero ser assim o cara de uma outra grande, não, eu queria realizar esse sonho, de poder trabalhar e fazer as coisas que eu realmente gostava, né? E um sonho era estar lá no estádio de futebol, no Couto Pereira, na Arena da Baixada. Na época, infelizmente, eu não conhecia a Arena, conheci só a Baixada, né, do Atlético, então não pude conhecer a Arena. Mas conheci o Pinheirão, que muita gente não conhece, né, Mário? Exatamente, bacana, né, Cláudio? Que saudade desse tempo, saudade, né? Saudade. Tá, hoje, aqui na Unicentro, do Departamento de Comunicação, o teu trabalho é focado mais na área jornalística da coisa? A bem da verdade, hoje, atualmente, aqui na Unicentro, eu trabalho mais voltado na parte de cerimoniais e eventos, né? Principalmente tudo aquilo que diz respeito à parte dos cursos, de eventos que os cursos promovem, né? Eles geralmente trazem pessoas de fora, a gente faz todo um acompanhamento, faz o cerimonial, faz as apresentações, e também, claro, né, quando necessário, eu também vou para a parte de jornalismo também, né? Vou fazer alguma matéria, às vezes a gente tem, agora vai ter o recesso aí dos alunos, né? Então, às vezes falta alguns pessoal para fazer esse trabalho, então eu vou lá, ajudo a professora Ariane, faço algumas matérias, faço algumas entrevistas, né, também, e a gente disponibiliza esse material. Mas, atualmente mesmo, eu estou mais focado nisso, em cerimoniais e eventos dentro da universidade. Nessa parte de jornalismo, tem toda uma outra equipe que trabalha dentro disso aqui na área de comunicação da universidade. Legal. Estou vendo na tua camiseta aí, a camisa do Rolling Stones, né? Isso. Roqueiro. Cláudio Aguiar, roqueiro, é isso? Sempre, né? Desde Led Zeppelin, Doors, enfim, gosto de rock, gosto de música popular, do pop nacional também, sou fã de algumas bandas, né? Gosto de boa música, né, Mário? A gente que está acostumado a viver nesse meio aí, a gente ouve de tudo, tem música boa, tem música de qualidade, tem algumas que são um pouco duvidosas, mas faz parte também, né? Como a gente estava comentando, tem público para todos os tipos, né, de música. Então, as emissoras de rádio, os programas, enfim, até de televisão, levam os artistas, né, exatamente por conta disso, porque existe um público para todos, né? Mas eu sou rock mesmo na veia. Tem uma opinião, como se vê hoje, programações, as rádios hoje? Desse tempo que a gente comentou aí? Veja... Não quero colocar em saia justa, não. não, sem problema. Eu vejo assim, hoje há uma mudança muito grande, né? A gente vê aí o sertanejo universitário, que teve uma expansão enorme, o próprio funk, né, teve muita coisa, o hip hop. Então, são estilos musicais que foram criando o seu público ao longo do tempo. Na época em que a gente começou com a programação, a fazer programação em rádio, não tinha tanto. A gente tinha mais o sertanejo de raiz, né, moda de viola, aquelas músicas mais clássicas, né, e não tinha tantas duplas e grupos que a gente vê como hoje. Então,
era diferente, né? E a gente tocava muito mais o pop, o rock nacional, a música popular brasileira, então ela tinha uma saída maior. Cara, hoje isso sumiu, né? Oi? Sumiu essas músicas, né? Infelizmente, né? Eu acho assim, até por conta de uma necessidade comercial das emissoras, de rádio, de televisão, que precisam do público, e esse público vai trazer o patrocinador para os seus programas, então eles têm que atingir o público. Então, muitas vezes deixa de lado aí alguns nomes, né? Tanto do rock, como do pop, como da MPB, um pouco de lado. Eu estava vendo o Chico Buarque, depois de quase 10 anos aí sem gravar nada, está voltando, né? Então está preparando alguma coisa nova, quer dizer, quem conhece, quem gosta de Chico Buarque, sente essa Chico Buarque volta em momentos assim... também especiais, não sei se é o meio político o negócio, mas não sei se é uma transição política que ele está passando, mas enfim. Mas nessa questão de música, Mário, eu acho assim, eu acho que a gente tem público para tudo, né? Para todos os gêneros, para todos os gostos. Mas houve uma mudança muito grande daquilo que a gente tocava há 10, 15 anos atrás. Bom, é um pouco mais porque eu já estou há 17 aqui. Então, quando eu trabalhei lá na Cultura, que a gente trabalhou junto, vai o quê? Quase 20, quase 30 anos aí que a gente trabalhou junto. Então, daquela época para cá, realmente houve uma mudança muito grande, né? Da qualidade, enfim, até os próprios fãs, os ouvintes, eles querem uma coisa diferente. Eles querem o que toca lá no Rio, São Paulo, o que é a moda do momento, eles querem ouvir. E às vezes tem que tocar mesmo, né? Não adianta. Tá aí essa voz aí marcante aqui, tem vontade de voltar para o rádio ou não? Olha, eu, sinceridade, assim, hoje, né, eu tenho assim algumas... eu tenho uma vontade de voltar, não nego, eu tenho vontade, eu gostaria muito de fazer um programa ao vivo, né? Mas eu não tenho mais aquele pique, vamos dizer, né, de você estar todo dia, 4, 5, 6 horas dentro da rádio, sabe, programando, correndo atrás, pegando informações e tudo mais. Na verdade, é morar na rádio, né? Mais ou menos isso, né? A gente passava muito tempo, né, cuidando de programação, cuidando do programa em si, né, para depois você poder apresentar. E isso tira um pouco você de casa, de família, de um monte de coisa. Quando eu vim para a Unicentro, eu tinha essa proposta de ter principalmente final de semana livre. As pessoas, que é um final de semana? Bom, final de semana hoje com a tua família vale muito, entende? E não é nada contra o trabalho. A coisa que eu mais adorava era sábado sair viajar, fazer esporte nas outras cidades, futebol, enfim, e voltava de madrugada, seja de domingo para segunda, de sábado para domingo. Só que depois eu comecei a ver que eu tinha uma esposa que ficava em casa, tinha uma filha que ficava em casa me esperando, e às vezes chegava o final de semana, eu queria dormir, descansar por causa da viagem, elas queriam sair, passear e não tinham como. Então eu comecei a observar esse lado, Mário, e vi que realmente é muito gostoso, a gente tem essa possibilidade de realizar sonhos através da rádio, mas também a gente tem que começar a pensar um pouco mais também na família. Então, hoje, particularmente, eu tenho uma condição de trabalhar aqui na universidade, cuidar bem da minha família, ter o meu momento de lazer com a família, né? E como eu disse, eu realizei meus sonhos, né? Trabalhando em rádio, eu realizei meus sonhos, tanto na Cultura como na Universitária FM, então eu me sinto realizado. Se houver uma possibilidade, amanhã ou depois, desde que fique dentro daquilo que me agrada e que não vai afetar a minha família, há uma possibilidade, quem sabe. Gostar, a gente sempre vai gostar de estar ali no microfone, conversando, trazendo música, conversando com os ouvintes, atendendo o telefone, isso é uma coisa que está na gente, né? Para quem é da área, não tem como mudar. Cláudio, obrigado por atender o nosso pedido, participar com a gente aqui desse bloco, Amigos da Voz. Como eu falei no início, eu criei esse bloco para homenagear exatamente as pessoas que atuaram e estão atuando hoje no meio de comunicação, que fizeram a sua história dentro. Eu acho que a homenagem tem que fazer enquanto está vivo, né? Exatamente. Porque depois que morreu, aí não tem o porquê, né? Eu acho que a pessoa tem que presenciar a homenagem. Então é esse o objetivo. Obrigadão, cara. Sucesso para você sempre. Te admiro muito como profissional e como pessoa. Para a tua família também, tudo de bom. E obrigado pela participação. Eu agradeço, Mário. E apenas assim, só para destacar, né? O Mário foi uma pessoa que, quando eu comecei ali na Rádio Cultura, o Mário
juntamente com o César Vieira, se eu não me engano, mas o Mário era a voz da cultura, era o cara da cultura, era o cara do momento, né? Principalmente pelo programa dos Corujões, ainda tinha o Disc Music que fazia no período da tarde. Eu né? tinha esquecido, né? Tinha o Disc Music. E quando eu comecei ali na Rádio Cultura, a primeira coisa que eu tive que gravar e que me fizeram gravar e disseram, ó, capriche, né? Foi a vinheta do Disc Music, que era apresentado pelo Mário Luiz. E o Mário me recebeu muito bem, entende? O Mário, porque às vezes a gente chega num local, né, Mário, e as pessoas, mais um aí para concorrer. E o Mário não, o Mário abriu as portas, abriu os braços, me recebeu, tá? Foi um companheiro, me deu muitas dicas. Então, Mário, hoje, se você faz essa homenagem para a gente que está aqui, como você falou, eu gostaria de retribuir essa homenagem, dizer que você realmente foi um dos caras que mais me apoiou e me deu, sabe, forças, e me incentivou a trabalhar no rádio, principalmente, na Cultura FM, e eu fico muito feliz em ver que você ainda está aí valorizando esse espaço e dando uma chance aí para que o pessoal, principalmente das antigas, como a gente diz, né, possam novamente aparecer e falar um pouquinho sobre essa história da comunicação aqui na nossa cidade. Então, parabéns a você também, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Valeu. Tudo de bom. Cláudio Aguiar, hoje com a gente no Amigos da Voz. A universidade é a saída para todos os problemas, sabe? E o que está acontecendo é uma sabotagem contra a sua própria natureza. O programa Na Geral de hoje apresenta o bloco Quem Joga no Seu Time. É o bloco aí que geralmente dá muitas opiniões, né? O pessoal realmente fica ligado em nossa programação, sempre pelo seu canal 14 e a nossa TV Araucária. Meu convidado de hoje, ele doutor em História pela Unesp São Paulo. Ele também foi eleito recentemente presidente da ALAC, que é a Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava, membro do Lions Clube aqui de Guarapuava também e professor da Unicentro pelo Departamento de Filosofia. Com prazer e alegria eu apresento o professor Cláudio de Andrade com a gente hoje. Professor, bem-vindo, prazer recebê-lo em nossa programação. Mário, é uma satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa, prestigiar o seu programa e, com certeza, discutir algumas coisas aqui relevantes para todos nós. Bom, você já sabe como funciona esse bloco, Quem Joga no Seu Time? Antigamente eu tinha um programa em outra emissora que também levava esse nome, Quem Joga no Seu Time, e o professor participou. Então, já sabe como funciona, temos os times aqui. Claro, deixa eu apresentar o time do professor. Ele é corintiano, gente. Nada contra. Mas eu, como um bom santista, claro que o Corinthians não é aquela boa companhia. Principalmente para o Adriano, que é o nosso produtor aí, torce pelo Botafogo. Todos esses aí, claro que são contra o Corinthians, mas como esse bloco funciona, o convidado tem direito a ter o seu time aqui na bancada, viu, professor? Também é o seu Corinthians, né? Muito bem, né? Estamos tendo vitórias significativas, o time está bem ajustado, bom goleiro, sabe defender e o contra-ataque é mortal. Tem que pegar agora, senão não pega mais, né, professor? Sempre está acompanhando o futebol? Com certeza, com certeza. Tá bom. Bom, além do Corinthians, do nosso convidado, tem o Palmeiras, tem o Flamengo e tem o Internacional, que está na segunda divisão, mas sabemos que a torcida pelo Colorado, principalmente aqui em Guarapuava e toda a região, é muito grande. Então, uma homenagem a todos os colorados que acompanham a nossa programação. Professor, foi eleito recentemente presidente da academia aqui em Guarapuava. Mais um desafio dentro dessa correria toda que é no dia a dia aí? Mário, é uma honra que eu ainda não estou digerindo bem. Eu
sou integrante da ALAC não faz muito tempo. É um prazer muito grande pertencer a esse grupo seleto de pessoas que eu considero extraordinárias. E eles, os meus pares, me indicaram recentemente para conduzir para o segundo biênio agora, dois anos seguidos, 2018 e 2019, os destinos da ALAC. Terei a missão de substituir o grande Nivaldo Krieger, nosso grande presidente, da qual eu não posso falar. O que eu posso falar, né, é que ele foi um presidente extraordinário, abriu as portas para todos nós, é uma referência, né? Então a responsabilidade é muito maior do que você imagina. Ok, desejo sucesso à frente, né, como presidente da academia, realmente destacando, né? Recentemente realizamos uma matéria sobre o Instituto Histórico de Guarapuava, que não deixa de ser também algo conjunto com nosso parceiro, com a academia. Nosso grande parceiro aqui na casa. Ok, e a sede da academia também é no Instituto Histórico de Guarapuava, né? Perfeitamente. Professor? Ok. Bom, professor, vamos aos temas. Tem 4 temas aí para debatermos, sabermos a sua opinião. Como eu falei no início, cada time leva um tema. Fica à vontade, escolhe aí para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos começar então com o Timão. O Timão, o Corinthians? Exatamente. Tá aí, ó. Corinthians. E o tema é corrupção. Pois é. Tá na moda agora, professor? Poderíamos viver sem ela. Pode-se dizer que é moda ou não? Um fenômeno, né, Mário? Mas se serve de consolo a países que conseguiram sair desta, né? É possível. A gente não pode ficar refém dessa experiência profundamente negativa. Eu sei que o nosso passado não é dos melhores, nossas raízes não foram interessantes, há muitas coisas envolvidas, né? Um país extremamente patrimonialista, patriarcal, clientelista, paternalista. Há pouco tempo um amigo me dizia que nós vivemos um tempo que não haveria mais espaço para a corrupção, porque as pessoas conhecem os seus direitos, sabem reivindicar, sabem reclamar. E é incrível que mesmo com tanto esclarecimento, com tanta politização positiva, acesso às redes sociais, a gente não está conseguindo lidar com isso. É uma coisa que quase inexplicável. Por isso é um fenômeno endêmico. Mas, como eu disse, há países que conseguiram resolver seus problemas. Então, eu acredito que nós temos condições de resolver os nossos problemas, desde que a gente faça a leitura correta do que está acontecendo. E, infelizmente, as pessoas não se deram conta do que está acontecendo no país. Não se trata de ingenuidade. Se trata de mentalidade. No momento que a gente identificar que a nossa vida pode ser muito melhor, podemos viver melhor, resolvendo esse grave problema, e isso envolve direção, isso envolve educação, isso envolve educação para as crianças. Nossa geração, infelizmente, já está previamente condenada. Como estão combatendo a corrupção? Concorda com isso? Olha, vários governos tentaram criar mecanismos, estratégias. Mas papel é uma coisa, cultura é outra coisa. Quando houve a Lei Áurea, acabando com a escravidão, as pessoas achavam que acabaria com a escravidão. Não é um decreto, não é uma lei que resolve o problema. Existe uma coisa muito mais envolvida, muito mais forte do que isso aí. Eu costumo dizer, lembrando o nosso grande ex-ministro da Educação, meu professor, Renato Janine Ribeiro, que nós temos 2 coisas muito mal resolvidas no nosso país. Há pessoas que convivem com a gente que se acha superior a outras pessoas. Então a escravidão não acabou. E há pessoas no nosso país que se julgam inferiores a outros países, né? O colonialismo, a nossa dependência. Então,
Eu acho que é interessante ter uma medida, ter uma política pública, ter uma legislação, mas só isso não basta. É preciso, eu tenho insistido em estilo de vida. É preciso tocar no estilo de vida. Sabe? Qualidade entraria junto? Entraria, mas tem que partir não do alto, sabe? Tem que partir da base. As pessoas têm que sentir a necessidade e não ficar esperando que as decisões venham do governo, do sistema, né? Os países que conseguiram se resolver, claro, teve o aporte do governo, teve um direcionamento, mas também envolveu a mudança do comportamento individual das pessoas. No caso do Brasil hoje, o que vivemos, porque hoje, dentro dos telejornais e matérias, enfim, tudo envolve corrupção. É o dia a dia que a gente ouve e vê por aí. Na política, professor, como o senhor analisa isso dentro da nossa política? Os políticos, na verdade, né? Muitos envolvidos. A política é uma coisa extraordinária. Sempre foi uma coisa necessária e imprescindível. Mas no momento que ela se transforma em poder, eis o problema. Né? Então é possível manter política separada de poder. A política não necessariamente precisa estar vinculada a poder. Daí o sucesso de algumas organizações não governamentais, daí o sucesso de algumas associações autônomas, independentes, alternativas. Né? Então os partidos hoje, e eu sou filiado a partido, todos nós deveríamos ser filiados a partidos, ter uma posição. Você é filiado pela rede. Tomar parte, né? Eu sou filiado à rede de sustentabilidade. Mas eu vejo que a saída não passa mais pelos partidos. Né? Há partidos até que estão ilesos, vamos dizer assim, mas eu não vou advogar aqui em favor desse ou daquele partido. Acho que todas as pessoas estão acompanhando que é raro ter um partido hoje que seja plenamente isento, porque os partidos hoje reivindicam o poder. Você não encontra um partido hoje que não queira chegar ao poder, aí está o problema. Mas eu entendo que os políticos, agentes políticos, aqueles que atuam à frente, não dá para generalizar também. Mas hoje existe uma coisa chamada sistema político. E o sistema político tem corroído as pessoas. Por isso que eu insisto, então, na mudança de atitude, de mentalidade. Mas é o que temos. A nossa legislação diz hoje que alguém, para chegar a um cargo público, precisa passar, no caso eleitoral, né, por um processo eleitoral. E tem que estar afiliado num partido. As coisas são assim. Eu não posso imaginar, e se fosse de outro jeito? Vamos falar de utopia aqui. A realidade é que 2018 se aproxima, os nomes estão aí, não são tão diferentes, então as pessoas estão pouco alegres com o que estão vendo, mas a gente vai ter que escolher alguém. É a realidade, é o fato. É o que a gente ouve no dia a dia. Exatamente. Para quem vamos votar? Penso que o problema não vai ser resolvido nas eleições de 2018. O problema pode ser resolvido a longo prazo. Ok. Bom, claro que eu nem vou perguntar, corrupção com certeza não joga no seu time. Não, de jeito nenhum. Comigo hoje aqui no nosso bloco, no programa Na Geral, quem joga no seu time é o professor Cláudio de Andrade. Professor Unicentro, firme e forte. Está passando por dificuldades. Muitas dificuldades, né? A universidade da qual eu trabalho, a Unicentro, é uma universidade resistente hoje. Nosso reitor e sua equipe faz o possível e o impossível para sobreviver. Apesar das adversidades naturais e principalmente as artificiais, aquelas que os homens nos atrapalham, né? Aquela que as pessoas que não deveriam nos atrapalhar e sim nos ajudar, nos atrapalham, né? A própria estrutura governamental. Não vou entrar no mérito da questão aqui, mas nós estamos resistindo heroicamente. Estamos fazendo um milagre. E estamos trabalhando. E não vamos parar. Departamento de Filosofia. Departamento de Filosofia. Ok. Professor, fica à vontade. Agora temos ainda o Flamengo, o Inter e o Palmeiras, o arquirrival do seu time.
Vamos no Flamengo. Né? É um time de massa, né? É um time de massa. E o tema é Prefeito César Filho. E aí, professor, como o senhor analisa o trabalho do nosso prefeito, que está à frente da administração municipal aí, já na sua segunda gestão, né? Sim, sim. Prefeito trabalhador, prefeito determinado, prefeito que ocupa o espaço, que dá conta do recado, que não deixa a peteca cair. Se não é maravilhoso como algumas pessoas gostariam que fosse, é um prefeito eficiente, cuidadoso, que tem juízo. Eu vejo o prefeito dessa forma, né? Necessário hoje para cuidar da nossa casa. E nós há dificuldades, mas ele tem sabido lidar com a coisa. Felizmente. Ele foi reeleito agora, né? Foi reeleito. Então, quer dizer, a credibilidade tem boa. crédito, né? Não existe pessoas sem defeitos. Todos nós temos. Eu tenho um monte. Mas o prefeito César Filho, ele corre atrás. Ele é bem relacionado, seja no estado do Paraná, vai para Brasília, procura as coisas, traz as coisas, cobra da sua equipe, não deixa a peteca cair. Nossa cidade melhorou muito. Eu reconheço e não poderia ser diferente. Todo prefeito teria que ter tem que ser um bom administrador, não? Olha, primeiro ter muita vontade de fazer, tem que gostar da cidade e tem que ter habilidade para escolher uma equipe que dê conta do recado. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Tem que ter as bases. Tem que ter as bases. Mas o mais importante hoje, e eu ouvi isso dele algumas vezes, né? O prefeito tem que ter juízo. Às vezes tem que engolir sapo para pedir as coisas para o município. Tem que bater palma em grupos até adversários, né? Quando o PT governava o país, ele de um partido bastante distinto, não deixou de ir lá e reivindicar, e montar projetos e trazer coisas. Eu reconheço o trabalho dele e Guarapuava vive um bom momento, economicamente. Há muitos problemas, com certeza. Poderia elencar vários, mas isso existe em todas as cidades. Mas eu estou muito seguro de que ele está fazendo o que pode ser feito. Tá, a gente comentou eleições no ano que vem. Teve notícias aí que o prefeito César Filho é pré-candidato ao governo do estado. Como é que o senhor analisa essa... O prefeito é jovem, o prefeito tem vontade de seguir a carreira. Nada mais justo que reivindique uma representatividade para a nossa região. Mas talvez ele joga para governo para conseguir uma vaga para o Senado, para deputado federal. Eu acho que faz parte das regras do jogo. A vida político-partidária é assim. Você tem que almejar ser rei para ser príncipe, às vezes, né? A gente citou representatividade. Como está Guarapuava nesse setor, professor, na sua opinião? Nós temos 3 deputados estaduais, que estão na base do governo Beto Richa. O entorno em que eu trabalho, em que eu convivo, as pessoas estão muito descontentes com a espécie de representatividade dos deputados estaduais. Claro, eu vivo num ambiente de funcionalismo público, eu vivo num ambiente universitário, onde as pessoas são bastante críticas. De fato, eu acho que a representatividade não poderia ser um mero entreguismo. Acho que você pode defender a sua cidade, a sua região, marcar posição em votações no governo, mas ouvir e considerar a sua base, o seu reduto. E às vezes isso não tem sido feito como deveria ser feito. Eu não estou muito satisfeito com a representatividade dos nossos deputados, eu particularmente. Os convidados que passaram pelo programa, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-los, batendo sempre na tecla que Guarapuava, a nível federal, nunca teve essa representatividade, né? E isso faz falta, muita falta, né, para o município. Na verdade,
Eu só vi no tempo que eu vivo aqui, um período em que o César Silvestre, pai, teve um momento muito bom. Teve uma passagem. Teve uma passagem muito boa. Eu não me lembro do tempo do seu Dalla Vecchia, mas eu ouço também coisas interessantes a respeito do seu mandato de deputado federal. Aliás, ouço mais coisas interessantes do Hélio Dalla Vecchia do que outros. Mas eu vivi num tempo em que estive aqui trabalhando, produzindo, participando efetivamente da vida pública num período do deputado César Silvestre. Mas houve muitos momentos vazios, né, de lá para cá. E nós precisávamos, de fato, ter um representante à altura da nossa região. Essa pessoa tem que aparecer, né? A gente precisa se articular nesse sentido. Preferencialmente pessoas que tenham vontade de representar e que saiba representar com qualidade. Seria uma boa ideia, prefeito, sair para um deputado federal ao invés de candidato ao governo do Estado? Seria bem melhor, com certeza. Seria praticamente uma eleição mais assegurada, né? Mais assegurada, não vou dizer garantida, mas com mais condições de se eleger deputado federal do que concorrer a um cargo de governo. Olha aí, fica a dica, hein? Bom, prefeito César Filho joga no seu time? Joga no meu time. Joga no seu time? Joga. Com certeza, né? Então tá aí, professor Cláudio de Andrade, hoje com a gente aqui. O professor é membro também do Lions Clube de Guarapuava. Também realizamos uma matéria no Lions. Que bom. Trabalho bacana do Lions, né, professor? Trabalho voluntário, um trabalho de cidadãos preocupados com o social. Nós somos hoje mais de 30 e temos bons projetos, estamos lá sob a presidência do nosso professor amigo Valdir Michels, que faz um excelente trabalho. Gremista, gaúcho, né? Gaúcho. Até ele esteve no Rio Grande do Sul agora, visitando seus pais. Um abraço ao professor Valdir Michels, nosso amigo, nosso presidente, que tem conduzido, já é o seu segundo mandato, está liderando o nosso Lions, é uma pessoa, né, que joga no meu time. Com certeza, né, professor? Bom, temos mais 2 times aqui, agora ficou o Palmeiras. Vamos pro Palmeiras, aponta lá. Palmeiras e Inter, né? Ficou, né? Palmeiras, então. Palmeiras e Inter. Palmeiras. Vencemos eles esses dias, né? 2-0. Olha o tema, deixa eu mostrar o Palmeiras aqui. Palmeiras. E o tema é esse cidadão aqui, político também. Álvaro Dias, senador. Esse é pré-candidato à presidência da República, professor. Estou sabendo. E agora? Pois é, o senador Álvaro Dias... Eu vou inverter, vou no começo agora. Joga no seu time o Álvaro Dias ou não? Então, não tenho nada contra o Álvaro Dias. Embora eu sou do tempo ainda daquela greve dos anos 80, eu começava a minha carreira de professor. Na verdade, eu comecei minha carreira de professor em 1988 e foi no período que aconteceu aquela famosa situação dos cavalos. Mas isso é coisa do passado. Mas ficou, né? Fica uma cicatriz, com né? Um marco, né? Ele jamais passou a ser reconhecido pelos professores, né? Até hoje existe essa marca. Sendo que depois dessa ele não conseguiu mais. Ao executivo, jamais. Não conseguiu mais só ao Senado. Olha, de todos os senadores, o nome dele tem passado em branco aí nas questões mais graves. Eu não vou dizer que ele não tenha nenhuma culpa. Também eu não vou aqui advogar em favor ou contra. Mas ele tem se manifestado, ele tem se posicionado, né? Suas últimas ações não têm nos decepcionado. Embora, Mário, eu considere o senador Álvaro Dias um tanto quanto artificial, meio que midiático. Ou seja, parece que o que ele fala é tudo meticuloso, é preparado para não decepcionar o público, uma coisa muito de marketing, uma coisa meio fria, né? E as suas mudanças de partido também são um pouco comprometedoras, sabe? Eu nem sei que partido... Ele está criando agora um novo partido, que tem um novo rótulo, que tem o título de Podemos. Eu não vou emitir juízo a respeito... Podemos? Podemos. Ele está criando um partido para se lançar candidato à presidência da República por esse partido. Chama-se Podemos. Mas ele, então, está saindo do Partido Verde
passou pelo PSDB, passou pelo PMDB, passou por vários partidos, né? Digamos que ele está procurando um local para reinar. Essa é uma verdade, né? Os políticos tradicionais querem ter um reduto de dominação, né? Mas, como eu te falei, ele tem passado em branco. Você não está vendo o nome dele envolvido na Lava Jato, sequer no Mensalão, quando aconteceu o processo. Ou ele é muito cuidadoso nos últimos anos, né? Tem uma boa assessoria, né? Ou ele de fato tem a ficha limpa, né? Então, hoje ele tem crédito para sair candidato, por isso que ele está querendo sair candidato, né? E ele tem apoio de empresários, etc. e tal. Eu não votaria no presidente Álvaro Dias. Não votaria? Não votaria. Mas eu acho que ele é uma pessoa que está fazendo um papel razoável, não é decepcionante, né? Existe essa coisa do passado, esse preconceito, mas eu não estou considerando isso. Eu só acho que, nesse momento, ele está muito artificial. Ele não é muito conhecido nacionalmente também, né? Ele tem uma projeção, né? Eu acho que o Requião talvez tenha uma projeção maior do que o Álvaro Dias, em nível nacional. Mas não é decepcionante. Se você me pergunta se ele joga no meu time, ele é reserva. Está no banco. Está no banco. Bom, citou aquele episódio, né, há anos atrás aí com o governador, na época, o Álvaro Dias. Os professores já realmente ainda não esqueceram desse Mário, episódio. eu sou professor, é a minha vocação. Então, no Paraná, o Álvaro Dias, jamais. Nunca será governador. Senado é uma coisa, assim, diferenciada, né? Senado é uma coisa diferenciada. O eleitor parece que é uma votação diferente, a de prefeito, a de governador, a de deputado estadual, a de deputado federal e de senador. A de senador é uma eleição fria, né? Poucos candidatos, muita grana, muita propaganda, né? É por exclusão, né? Tem 4 ou 5 candidatos ali, mas são pedras marcadas, né? Eles ganham nesse sentido. Ok, então o Álvaro Dias, senador, fica no banco no seu time. Fica no banco de reserva para ser o último para entrar. Tá bom. Mas está no time. Professor, o assunto política, fala um pouquinho da rede, sustentabilidade, É né? um partido da ex-senadora Marina Silva, né? Uma liderança expressiva no país. Faz tempo que está afiliado na rede? Uns 2 anos. Já fui porta-voz da rede, hoje sou um simples filiado, né? Muito tranquilo, não tenho pretensão de concorrer a nenhum cargo, né? Claro, tenho simpatia por amigos da rede, meu amigo João Nickers, advogado, meu ex-aluno, acho que tem boa projeção, seja para concorrer a deputado estadual ou a deputado federal. Que passou pelo programa também. Passou pelo programa, João assistiu o Nicker. programa. Então, a gente tem que investir nessas pessoas que tenham disponibilidade, que tenham vontade, que queira fazer, que tenha adrenalina, sabe? E que tenha qualificação também, né? Não é só querer participar. Existem os critérios que a gente tem que avaliar. Ele é meu colega, né? Meu amigo, né? E é filiado na rede também, né? Eu estou um pouco decepcionado com partidos, inclusive com o meu também. Eu tenho críticas muito fortes. Às vezes meu partido ele é reticente em algumas questões, sabe? Fica no campo de uma ambiguidade, muita discussão, a gente tem dificuldade de ter uma identificação, porque é um partido novo, a gente respeita muito as opiniões dos protagonistas e há muita diversidade, mas partido é assim mesmo, né? Não é consenso, não. Partido é tomar parte. Às vezes você toma uma parte que o outro colega do mesmo partido tem outra parte. Mas a gente tem que respeitar, né? Tem que ter respeito pela opinião alheia. Vamos lembrar do Voltaire. Posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderei o direito de dizê-lo. Ok, está aí a opinião do professor Cláudio de Andrade com a gente hoje no Bloco Quem Joga no Seu Time. Voltando aqui aos assuntos de hoje, aos temas de hoje, referente ao nosso prefeito municipal, eu já entrei em contato, viu, professor, com o Departamento de Comunicação da Prefeitura para que o prefeito também possa participar
desse bloco aqui, ou de repente do programa, para a gente conversar com o prefeito, porque muitas vezes o pessoal comenta que esse programa é um programa de oposição. Nada disso, os convites já foram feitos e com certeza todos têm o direito de participar aqui com a gente. Então fica aí o recado aí ao nosso prefeito, que eu gostaria de entrevistá-lo aqui um dia nesse bloco ou quem sabe no nosso programa. Com certeza. Último tema, professor, o Inter, o nosso Colorado aí. Vamos para a segunda divisão. Vamos para a segunda divisão. Vamos virar aqui e saber o que o Inter traz nesse tema aqui de hoje. Situação. A atual situação das universidades paranaenses é mais ou menos aquilo que Comentávamos há pouco. Isso, comentávamos há pouco aí, a situação das universidades. Nível geral e Guarapuava. Como está, professor? Olha, eu costumo dizer, Mário, que depois que você adquire uma certa qualidade, você não quer voltar atrás mais. Isso acontece com a natureza humana. Foram conquistas muito interessantes e importantes que a gente não pode admitir que retroaja, né? O que está acontecendo é um grande retrocesso. Nós estamos correndo o risco de perder a nossa autonomia, que é talvez uma das coisas mais caras e importantes, que nós mais valorizamos, a nossa autonomia. E essa política midiática que o governo do Estado faz contra as universidades é matar o próprio filho. O que o governo do Estado do Paraná está fazendo com as universidades paranaenses é matar o próprio membro da família. Porque nós somos o Estado. Nós produzimos, nós fazemos pesquisas. Nós trouxemos desenvolvimento. Não é perfumaria. A UEL, a UEM, a UniOeste, a UEPG, a Unicentro, as 5 mais antigas, sem contar as novas, nós construímos o Paraná na década de 70, 80, 90, no século 21. Como é que você vai tirar agora coisas essenciais, que são vitais para o funcionamento? A gente gerou empregabilidade, empreendedorismo, pesquisas sérias em várias áreas do conhecimento. Tem um custo? Evidentemente que tem. Mas aí, o custo é absurdo, que pelo menos o que eu acompanhei... Houve aí uma... Eu não sei onde que um aluno custa 9 mil. Pois é só absurdo. Nós provamos o contrário já. Está provado. O 9 mil por mês, é isso? Então o governo jogou essa notícia aí falaciosa. Isso não é verdade. Os reitores provaram que é diferente, sabe? Presídios custam mais caro que universidades. Se você levar ao pé da letra, na ponta do lápis. A universidade é a saída para todos os problemas, sabe? E o que está acontecendo eu não sei usar o termo correto, mas é uma sabotagem contra a sua própria natureza. Então nós temos que defender a universidade. Só que nós não temos os mesmos holofotes. Nós não temos a Assembleia do nosso lado, nós não temos os meios de comunicação do nosso lado, que convence as pessoas comuns, que convence os pais de família de que nós somos caros, que nós somos desnecessários, que nós somos o problema do Estado do Paraná, que nós somos o estorvo. Isso é uma injustiça, sabe? Aí eles turbinam coisas, né? Simulam situações. Então a gente tem que parabenizar aqueles que dirigem a universidade. Até bem pouco tempo eu ocupava uma função junto à reitoria, nosso amigo o professor Aldo, deixei, mas eu reconheço o trabalho deles de, tocar aquilo ali com todas as dificuldades, com todas as adversidades. Tem conhecimento a nosso Unicentro, quanto custa um aluno? Então, o professor Osmar deu uma entrevista agora mostrando um valor bem menor do que esse o governo colocou ali. Eu não saberia nesse momento, não estou aqui anotado, qual é o valor exato do custo aluno. Porque é variável de curso para curso, né? Ah, sim. Então, mas assim, um absurdo, sabe? Isso aí primeiro que é mentira, isso é coisa de Pinóquio, né? E a gente tem que tocar o dedo na ferida, não é verdade. Tanto que o governo se calou, né, diante daquilo que foi colocado. Então, a gente tem que continuar trabalhando com determinação, ter ânimo, ter disposição e defender o nosso maior patrimônio. A universidade é a maior empresa da região de Guarapuava.
Qual seria a mais prejudicada de todo esse processo aí, professor? Todas? Todas, porque é igual a questão dos direitos, né? Se você abre mão de um direito, Mário, você está abrindo mão de outros depois, né? Então você tem que fazer uma trincheira, né? Hoje a gritaria maior está na UEM, na UEL e na UniOeste. Essas três gritam mais, né? Não é que a gente está gritando menos, mas essas três têm uma representatividade política mais forte, há deputados mais independentes, o que não é o nosso caso. Mas o risco de fechar não... Eu penso que não, eu acho que na hora H ali a gente tem instinto de sobrevivência, né? Acho que o próprio governo tem que tomar consciência de que se continuar do jeito que está, alguma coisa precisa ser feita, sabe? Eu acho que fechar não chega a esse extremo, mas a ideia é fissura, é ir fissurando, 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 até que se acabe, né? Sabe aquela questão de trincar o gelo, né? Sabe? A era do gelo, assistiu, né? Vai trincando aqui para depois acabar, para que de repente a própria população perceba, ó, eles não são importantes, não são necessários, dá para viver sem eles. É uma política de desgaste, mas nós estamos firmes, nós não vamos abrir mão não. Ok. Bom, para fechar esse tema e também a sua participação, não sei se coloco aqui o governo, o Tribunal de Contas nesse tema. Ó, se joga ou não no seu time, com certeza também não. De jeito nenhum. Nem o sujeito principal, nem os instrumentos. Tá bom, professor. Eu agradeço a sua participação. Mais uma vez, sucesso aí à frente da ALAC. Também a sua participação no Lions, que também, como voluntário, é um trabalho super importante. E como professor, né, no Departamento de Filosofia da nosso Unicentro. E brigadão pela presença, pela sua opinião. Gostou? Muito, Mário. Muito agradecido, muito grato de ocupar esse espaço e contribuir na opinião pública. Eu acho que esse é o nosso papel. Eu decidi já há um bom tempo investir nessa questão de trabalhar a esfera pública, trabalhar a opinião pública, escrever, falar, do que de fato, às vezes, ocupar um cargo. Acho que nós temos um papel mais importante. Esqueci de perguntar, professor, tem um trabalho nos meios de comunicação também seu aí? A gente escreve nos jornais aí, tem umas colunas, nos blogs, Rede Sul de Notícias, no Integração Online, a gente tem uma participação. Ok. Vamos lá. Obrigado. Professor Cláudio de Andrade com a gente hoje no programa.